Claro que, quando a gente olha para as audiências do futebol na Record, e esse é o nosso assunto desse momento, a gente vê que existe claramente, claro, algumas praças vão ter crescimento. Quando a gente olha o painel nacional de televisão, a Record vai crescer ali naquela posição com o futebol. Mas em São Paulo, que é onde a gente tira aqui por base para fazer a nossa análise, a gente tem a Record com dificuldades diante do Domingão com Hulk, né? Do Domingão com Hulk a gente tem a Record com bastante dificuldade aí para conseguir buscar. Então, nesse aspecto, com o Sport Palmeiras, aqui o Teleguiado traz, a Record lá no Recife deu o dobro da Globo, né? Aí a gente tem 22,4 pontos para a Record contra 11,2 do Domingão e da abertura do Fantástico lá em Recife. Mas em São Paulo a gente tem números que eu vou ter que buscar aqui o consolidado, vamos lá no TV Pop para eu conseguir olhar isso, porque no caso de São Paulo a gente tem uma audiência em que a Globo conseguiu de fato segurar, né, conseguiu segurar essa nova realidade, conseguiu segurar a Record a partir dos produtos que tem colocado dentro do Domingão com Hulk. Né? Então este é um ponto também que é importante, porque em São Paulo, né, a disputa direta da Record com a Globo foi com 9,5 pontos de média contra 13,9 do Domingão com Hulk. Então nós temos aqui, nesse aspecto, uma história bastante diferente do que a gente vê, claro, na praça que está passando um time local. Né? Então o esporte lá no Recife é muito forte, é lógico que vai ter uma aderência muito grande, mas na grande São Paulo a gente vê que o Domingão tem conseguido abrir uma vantagem considerável ali para cima, né? 13,9 de média contra 9,5 de média da Record. Então são ali quase não, mais de 4 pontos à frente da Record. O Domingão com Hulk, por enquanto, vai se segurando, né? Vai se segurando e a gente tem, nesse aspecto, algo que era um tanto previsto, né? Sem ter um grande clássico paulista, por exemplo, vai ser muito difícil da Record conseguir se segurar ali contra... Segurar não, mas avançar sobre o Domingão. Vai ser muito difícil avançar sobre o Domingão, porque existe, de fato, um hábito muito grande de acompanhar o Domingão com o Hulk e ele tem conseguido sustentar esse hábito do público que não tem fugido especificamente para a Record. Então, o Luciano consegue, por enquanto, segurar com tranquilidade o futebol na Record. Vamos ver de que maneira isso vai evoluir com outros jogos importantes que podem vir pela frente. Ontem, vendo que era Sport e Palmeiras, por exemplo, eu imaginei que o Palmeiras poderia trazer uma audiência mais parruda ali para a Record, ou se fosse o Corinthians em algum outro momento. Mas eu acho que, se não for um clássico paulista, ou se não for um clássico, ainda que seja um clássico interestadual entre Rio e São Paulo, a gente viu o Vasco e Santos indo muito mal. Mas depende, se for Corinthians e Vasco, por exemplo, outros jogos nesse sentido, aí eu acho que a gente vai ter mudanças importantes, tá certo? Você que não deixou o like ainda, deixe o seu like, já já eu leio o seu comentário pra gente finalizar junto. Opa, não era ainda a hora disso. Deixe o seu like, senão eu vou soltar a música inteira aqui.